Por que homens e mulheres são diferentes? Como devemos lidar com essas diferenças? No estudo de hoje nós vamos entender melhor esse tema analisando o relato da criação do homem e da mulher. E agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que você está passando sua semana? Quais são os planos para o Natal? Hein? Vai receber família em casa? É? Aquele momento especial, todo mundo, os netos, vêm de longe, aí já moram pertinho? É? Essa é uma época de bons momentos. E férias da escola das crianças, né? Hein, pai? Hein, mãe? Criançada, qual é o programa aí de férias? Tem que arrumar uma atividade. Você não tirou férias, você vai ter que trabalhar atividade para essa moçada, né? Então, eu espero que você administre bem, que você tenha bons momentos aí nesse final de ano. Olha, eu vou dizer para você, não se preocupe em dar aquele super presente, não. Hoje a gente vive uma situação assim de que, às vezes, a ausência a gente quer cobrir com presentear. Nada substitui sua presença. Você sabe disso, né? Você sabe, estou falando o óbvio aqui. E eu lembro bem disso, né? Porque a gente teve uma infância com muitas limitações financeiras, mas eu vou dizer para você, o que mais traz as boas recordações é a presença do pai e da mãe. Aqueles momentos. E era desafiador. Seu José saía cedinho, voltava tarde da noite, trabalhando, porque não era fácil, né, pai? Não era fácil dar comida para aquelas crianças, né? Porque os meninos eram bons de prato ali, eram bons de garfo. Não era fraco, não. Mas chegava o final de semana, tirava aquele momento, tinha aquele momento, né? Já falei aqui, gosto de lembrar, porque isso são boas memórias. Então, não se preocupe se não vai ser aquele super presente. Ele precisa de você. Eu sei que às vezes você vai nesse processo de comprar, de dar as coisas, mas o que mais vai marcar é você estar junto. Tá bom? Quero te convidar, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos estudando nossa temporada do programa. Aqui no programa Escola Bíblica, a revista Entre Família, que é o mesmo título do nosso programa que a gente tem aqui durante a semana à tarde. Então, Entre Famílias são temas que estão relacionados ao nosso contexto familiar. A gente começou essa semana, hoje a gente vai fazer a lição 2. A gente começou mostrando um pouquinho o retrato familiar e a questão dos conflitos com a entrada do pecado. Hoje a gente vai explorar um pouco a criação, o ato criador e como isso pode influenciar na nossa própria visão e perspectiva do nosso contexto familiar e dos nossos relacionamentos, tá? Então, quero te convidar, se você ainda não tem a revista Entre Família, a revista Esperança Entre Família, você pode ligar agora, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança Entre Família. E você sabe, você que assiste a Novo Tempo, normalmente sabe que nosso material é distribuído gratuitamente. Não tem custo, nenhum custo. Pode acreditar, é verdade, porque já teve um patrocínio dos Anjos da Esperança, tá? Então, não esqueça, peça a sua revista. Outra coisa que às vezes alguns colocam, pastor, eu vou pedir a revista, daí eu tenho que ir para a sua igreja. Não, o nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento, tá? Não importa qual seja o tema. Então, não importa qual é a sua congregação, sua denominação, se você vai à igreja, não vai. Nosso objetivo é levar esperança a cada família, a cada casa. Tá bom? Pode acreditar. Vamos orar? Vamos orar e vamos estudar. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas orientações. A gente vai conversar um pouco mais agora sobre a bênção da criação do homem e da mulher,
os teus propósitos com isso, os teus ideais. Que o Senhor nos dê sensibilidade para ouvir. Eu clamo por isso, meu Deus. Mais uma vez eu peço uma bênção por cada casa, não sei qual é o núcleo familiar, como é descrito essa família, mas eu peço que o Senhor abençoe. Se a gente tem um pai, mãe, filhos, que o Senhor cuide. Se a gente tem uma mãe com seu filho, ela vive só, que o Senhor esteja ali. Se estou falando de um contexto de avós que tem ali a mãe com a sua filha, com o neto, que o Senhor abençoe. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia, vamos deixar que o texto bíblico mais uma vez nos impressione e nessa temporada dentro do contexto familiar. Leia esses textos, ouça esses textos como se fossem a primeira vez. Essa é a nossa lição número 2, o título dela é bem interessante. Homens de barro, mulheres de osso, você vai entender a base do texto bíblico. Capítulo 2 e o verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu citei ontem esse texto e vale a pena estar destacado aqui a gente pensar que a gente tem em toda a descrição da criação a expressão é bom, é bom. Deus olhando para tudo que foi criado, é bom. E agora quando chega o capítulo 2, verso 18, ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. A ideia do texto apresenta que algo estava incompleto. Ainda não estava completa a criação. E eu quero agora te convidar a ter este olhar, porque infelizmente, socialmente, nós somos influenciados negativamente e muitas vezes olhamos para a mulher como alguém que é inferior. Quando a gente vai para a Bíblia, quero dizer para você, não existe diferença. O olhar de Deus é igual para o homem e para a mulher. Então, se infelizmente nós absorvemos um aspecto cultural de olhar com inferioridade, isso não é bíblico. Muitas vezes nesses ambientes, eu já citei várias vezes na época de Jesus, a gente tem uma discriminação, um desprezo para a mulher, um desprezo para a criança, nós temos naquele ambiente social. Por isso que o Senhor vem para resgatar. E vou um pouquinho mais longe aqui. Você que se declara um cristão, eu e você que nos declaramos cristãos e que somos homens, nós temos a responsabilidade social, começa na nossa casa, né? De tratar com dignidade e com respeito. Jamais a gente tem no texto bíblico discriminação. Jamais. Tá? E isso está muito claro. Olha como o texto começa dizendo. Não é bom que o homem esteja só. Eu quero destacar uma outra palavra, que é a palavra auxiliadora. Essa palavra originalmente é uma palavra que dá a ideia de socorro, de auxílio, que é usada normalmente para Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Essa palavra é usada para Deus. Socorro ali é a mesma tradução. Né? Então, quando você está precisando de ajuda, de auxílio, para quem você grita? Para quem você grita? Não é para alguém que pode te ajudar? Vejam só, Deus sabia que o homem precisava de alguém que o ajudasse, não ajudar no sentido de alguém que é inferior faça o que eu estou dizendo. Não, não é esse o sentido. O ajudar que eu preciso de significado, falta para mim percepções corretas. Né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro?
O Senhor fez uma auxiliadora, a mesma expressão usada para Deus. Quando você precisar, tem alguém do seu lado. Você vai precisar, porque nós não somos autossuficientes. E além de ser esse socorro, alguém que traz o que eu preciso, também alguém que seja idôneo, que complete. O homem precisava de alguém que completasse. Verso 19, havendo, pois... Está claro isso para você? Fica claro? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os animais, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava, repete a expressão, auxiliadora, o socorro, que lhe completasse. Vejam só, já falei isso aqui, sempre que o texto repete uma expressão, ele quer dar ênfase a essa expressão, porque no contexto descrito, essa expressão é importante. Então a gente tem uso das duas palavras de novo. Auxiliadora, né? O socorro que o completasse. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então o Senhor fez cair pesado sono. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. A ação divina de criar o homem e agora a ação divina de criar a mulher. Carne da sua carne, osso dos seus ossos, homens de barro, e agora ela da própria carne, osso do osso. Originalmente o texto é como uma composição poética, é uma música, ele está cantando isso, o deslumbrar, sabe? O texto dá essa ideia assim de que ele se maravilhou do que ele viu. Porque o olhar dele, primeiramente, estava ligado no Senhor. Eu falei isso ontem. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Quero falar para você que tem sua esposa. E talvez seus filhos percebam isso, tenham essa percepção. Você se maravilha quando olha para ela? Esta maravilha se dará se o seu olhar está para Deus, primeiramente. Porque você não vai ter um olhar de inferioridade. Você não vai ter um olhar de que ela deve fazer aquilo que você quer. Não é isso que o Senhor deseja. Por isso que a descrição do texto é claro. O homem... A criação não estava completa, porque o homem estava sozinho. Por isso que Deus lhe fez um socorro, né? E fez um socorro que o completasse. O homem precisava algo nele. Quando eu tenho essa compreensão de como o texto, quando o Senhor inspirou o autor bíblico daquilo que ele desejou que o autor bíblico colocasse, eu tenho essa percepção, você vai ter este olhar, o mesmo olhar que Adão teve. Uau! Uau! É osso dos meus ossos, carne da minha carne. Logo vai vir o respeito, logo vai vir o tratamento correto. Entende? Porque Deus foi aquele que fez essa ação. É Deus que colocou isso. E aí eu vou dizer, se eu amo verdadeiramente, se dará através do meu comportamento.
Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisado sob seus pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como sua igual, e o texto vai dizer, idônea, e ser amada e protegida por ele. Vejam só, como parte do homem, osso de seus ossos e carne da sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isso a íntima união e apego afetivo que deveria existir nesta relação. Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Citação do livro Patriarcas e Profetas, página 46. Verso 24 e 25, na sequência desta descrição. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Eu citei isso ontem, expliquei, uma unidade composta. São dois, mas eles são um ser só. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. E essa expressão, ela vai ser repetida várias vezes no capítulo 3. Porque o estavam nus e não se envergonhavam quer dizer que a glória do Senhor estava com eles, porque eles estavam ligados a Deus num ambiente que não havia erro, não havia pecado. Por isso, lá no capítulo 3 que a gente estudou ontem, você pode voltar no programa de ontem, vai dizer que o homem, quando comete o pecado, o homem e mulher, eles se envergonham e percebem que estão nus, ou seja, eles não estão vestidos mais. Naquele momento se rompe essa glória que eles necessitavam do Senhor. Por isso que o Senhor vai prover a solução. Por isso que a gente vai ter no Antigo Testamento sempre uma referência à vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, como a morte de um cordeirinho. Porque a morte desse cordeirinho apontava para isso. O Senhor os veste. Por isso que lá no Apocalipse vai dizer que aqueles que são salvos são vestidos com as vestiduras do sangue do Cordeiro. Dá para entender? Fui longe, né? Fui longe. Você quer que seu ambiente familiar seja um ambiente abençoado? Vou usar a expressão bíblica, se vista, deixa que o sangue do Cordeiro seja derramado. Ou seja, que o poder de Deus esteja na sua casa. Esta é a orientação bíblica. Se volte para Deus, se busque ao Senhor, esteja ligado a Ele. Diga, Senhor, por favor, derrama a Tua glória aqui na minha casa. Estou falando para você que tem seus desafios com o seu filho, no seu contexto familiar. Peça o poder de Deus sobre sua casa. Estou falando para você que está tendo conflitos no seu casamento. Peça que o poder de Deus esteja sobre sua casa. Neste ambiente, o poder de Deus, a glória do Senhor os vestia. Nós precisamos buscar mais a glória do Senhor, sabe? Mas não, o Senhor precisa ser buscado constantemente. Eu citei, para você a necessidade, até motivei ontem, tenha um momento de reflexão, de oração com a sua casa, na sua família, sabe? Procure, mas comece em você. Gênesis apresenta um projeto divino para a igualdade de valor e reciprocidade no relacionamento conjugal. Fica claro isso no texto para você? Eu citei na introdução. Olha só, é um projeto para igualdade de valor e reciprocidade. Não existe diferença, existe igualdade de valor. Sua esposa tem o mesmo valor que você diante de Deus. E como eu vou tratar? Como eu vou tratar? A gente viu na citação do texto do livro Patriarcas. Eu vou tratar com dignidade, eu vou tratar com respeito. Estou falando para você que, infelizmente, está vivendo num ambiente em que há desigualdade, não há respeito. Eu quero dizer para você que é hora de você parar com essa situação.
E eu vou um pouquinho mais longe, me permita com todo carinho. Com todo carinho. Você se declara um cristão e não trata as pessoas da sua casa com respeito e dignidade, tem alguma coisa errada. Sua declaração de cristão não está condizendo com a sua vida. Então você não pode se declarar. Você tem que buscar o Senhor. Você tem que pedir que o Senhor te impressione. Você tem que pedir que o Senhor mude sua natureza. Você não consegue controlar. Seus filhos não são tratados com dignidade? Sua esposa não é tratada com dignidade? Eu posso estar falando também em relação à esposa, em relação ao esposo, em relação aos filhos. E aqui a gente vai trabalhar isso ao longo da temporada. A forma como eu falo, quando eu falo, sabe? Como que eu estou falando, o tom de voz, porque no tom de voz a gente demonstra se há respeito, se eu estou tratando com dignidade, se há equilíbrio na minha fala. Criou, pois, Deus o homem, a gente explorou esse texto ontem. Criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Foram criados à imagem, eu e você fomos criados à imagem de Deus. A gente viu ontem, há uma ruptura por causa do pecado, mas não há justificativa para as minhas ações, sabe, serem recorrentes. Se eu agir, se eu errei, peça perdão e peça poder de Deus para que aquilo não se repita, para que haja um processo de transformação na sua vida. E o Senhor fará essa transformação. O Senhor deseja essa transformação, mudar a nossa natureza. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos. Nós citamos que Deus desejava que a casa deles, que agora eles formassem o lar, que eles formassem a família, que eles crescessem. Deus lhes deu essas capacidades, essa capacidade de procriar. As diferenças entre homens e mulheres podem ser analisadas sobre várias perspectivas, incluindo diferenças biológicas, psicológicas, sociais e culturais. Existem diferenças. Agora, essas diferenças não significam que um tem mais poder sobre o outro. É isso que precisa ficar claro. Entende? Algumas dessas diferenças, por exemplo, fisicamente, anatomia, homens e mulheres têm diferenças físicas, como nos órgãos reprodutivos, na composição corporal. Hormônios, os níveis de hormônios como testosterona, estrogênio são diferentes em homens e mulheres e afetam características físicas e comportamentais. O conteúdo está aqui na nossa revista para depois você confirmar, tá? Saúde, algumas condições de saúde são mais prevalentes em um dos sexos, como doenças cardíacas entre os homens e osteoporose entre mulheres. Comportamento, estudos sugerem que, em média, homens podem ser mais propensos a comportamentos competitivos, enquanto mulheres podem demonstrar mais empatia, isso de forma geral. Estilos de comunicação, homens tendem a ser mais diretos, enquanto mulheres podem usar uma comunicação mais colaborativa. Diferenças que precisam ser entendidas, compreendidas para serem trabalhadas. E esta é a beleza da vida. Agora, a compreensão vai me trazer muito mais sensibilidade e carinho no tratamento. Embora possuam diferenças, homem e mulher compartilham de igualdade e singularidade como criação divina. Merecem, assim, os mesmos direitos e os mesmos privilégios. Queridos, isso aqui é para a gente pensar claramente e agirmos. É muito importante compreender que o casamento é uma união de duas pessoas que devem aprender a lidar com diferenças sem que elas se tornem motivo de brigas, desentendimentos e separação.
precisa ser trabalhado. Em algum momento precisa de ajuda externa, profissional, de um conselheiro. Texto de Paulo à igreja de Colossos, se referindo à convivência daquele ambiente. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Estamos falando de um ambiente social eclesiástico que Paulo está escrevendo. Quanto mais no ambiente familiar. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Infelizmente, nossa compreensão dessa palavra está muito distante do que realmente ela significa. Eu já falei isso aqui. Por influência social, cultural, a gente acha que o amor está associado só às nossas emoções, aos sentimentos. Está, mas não é só. Porque aquele que ama se comporta. Aquele que ama trata com respeito. Biblicamente, o amor é o comportamento. Eu sinto, mas eu trato. O vínculo que deve nos unir. O vínculo que deve unir você e sua esposa é o amor. Isso vai se refletir em como você está tratando-a. O vínculo que deve unir você a seu esposo é o amor. Isso vai se refletir em como você está tratando. O vínculo que deve unir você aos seus pais é o amor. Isso vai se refletir em como você está tratando. O vínculo que deve unir você e seus filhos é o amor. Isso vai se refletir em como você está tratando seu filho e sua filha. Eu quero orar para que o amor de Cristo nos constranja e a gente trate com respeito, com dignidade, cada membro da nossa família. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelas profundas reflexões do texto bíblico. Obrigado pelo Teu plano de tratarmos o nosso cônjuge com dignidade, com respeito. Que o vínculo seja o amor. Que isso se reflita no nosso ambiente, que a gente trate os nossos pais assim, que a gente trate os nossos filhos assim. Que o nosso comportamento reflita o amor que nós recebemos de Ti. Eu peço, se alguém está passando por um problema, dificuldade, eu oro, intercedo em nome de Jesus Cristo, que haja transformação. Eu peço isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, ligue agora, 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança Entre Família. Esta é a nossa temporada do mês de dezembro e do mês das férias. A gente se vê amanhã. Um abraço. Tchau.